Bom dia, galera. Bom dia, Bom dia, alunos do Colégio Militar. Vocês são aqueles que têm um desenvolvimento cerebral acima da média dos outros jovens do nosso país. Certamente, vocês terão a capacidade de liderar, de levar informações para a nossa população. Então eu vim falar sobre transtorno no uso de drogas, dependência química. Meu nome é Jorge Jaber, eu sou médico psiquiatra, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e sou paraquedista do Exército Brasileiro, oficial da reserva, paraquedista do Exército Brasileiro. A dependência química é definida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença crônica, progressiva e fatal. Portanto, quando alguém disser que o problema de drogas ou o problema mental de uma pessoa é porque a pessoa é fraca, não é. É fruto de uma doença. Bom, isso aqui, alguns de vocês que se interessam mais pela biologia sabem que é o modelo de Watson e Crick do cromossoma. Isso aqui se localiza no núcleo da célula e dá as características de cada indivíduo. Muito bem, o uso da droga pode alterar quimicamente o cromossoma, fazendo que, além dessas ligações, uma ligação, por exemplo, daqui com aqui, se instale. Então, o cromossoma, com o uso de drogas, pode mudar a sua configuração através de uma reação química chamada metilação. Desta maneira, quando isso se liga a isso aqui, toda esta parte vira para cá, porque uma força aproxima essas duas bandas, mais ou menos assim. Então, quando o nosso cromossoma faz isso, esta parte aqui fica escondida, ou seja, quando isso se liga a isso, esta parte se esconde. Então, esta característica, que pode ser, vou parar de beber, está na hora de eu parar de beber, esta característica some. Muitas pessoas falam assim, ora, por que é que uns, quando fumam maconha, conseguem parar, por que que outros não conseguem? Ao ver a minha neta, eu percebo que ela mama com voracidade. Ela quer mamar, né? Com uma voracidade terrível. Algumas crianças não param de mamar e o pediatra diz para a mamãe, tem que terminar a mamada, não pode continuar mamando, tem que parar. Porque a criança falta a ela uma característica genética mais clara, dizendo, pare de usar. Entenderam o leite da criança? Entenderam aquele que não consegue parar de usar um baseado? E essa característica nós não sabemos quem tem mais forte ou não. Ou seja, quem tem maior capacidade de parar o uso de uma droga ou não tem essa capacidade. Essa característica, ela fica aqui. Se a pessoa usar droga e esse lado se juntar com esse, essa característica não aparece. Então a pessoa começa a ter compulsão ao uso de droga. Isso acontece com alimentos, pessoas que não conseguem parar de comer, também com compras. Algumas pessoas não conseguem parar de comprar. Com sexo, existem pessoas que são compulsivas sexuais e sofrem muito com isso. Daí vem uma doença. Então a pessoa não consegue mais dizer que quer parar. Por outro lado, na sinapse entre um neurônio e outro,
a droga entra ali e estimula o pensamento. Então, quando ela sai, deixa a pessoa deprimida, a pessoa lembra, memória, de que tem alguma coisa que podia fazer bem, tem alguma coisa que podia melhorar. Aí ela diz assim, só um pouquinho, não vou usar muito, só um pouquinho. Então é por isso que a pessoa fica dependente. Normalmente, se a pessoa parar de usar, ela volta a ter a capacidade de botar alguns limites na sua vida. Porém, se tomar uma dose de álcool ou de droga, volta a apresentar a mesma disfunção cromossomial. Lembre-se, os senhores estão aqui fazendo um esforço enorme, muito maior do que a população toda de vários países do mundo, para se tornarem melhores do que outros, para ocuparem espaços melhores, para crescerem mais. Ao usar substâncias químicas, isso que vocês estão fazendo aqui começa a se perder porque o neurônio não funciona. Próximo, por favor. Vocês vão falar assim, será que isso que ele está falando é verdade? Então nós temos alguns testes hoje em dia de neuroimagem. Aqui você tem um exame chamado PET, onde a área vermelha mostra o nível de funcionamento do cérebro. O azul mostra aonde está funcionando menos. Aqui é de um fumante e aqui é o de um não fumante. Observem que o fumante tem menor funcionamento cerebral, ou seja, aqueles neurônios, aquelas sinapses, aonde eu mostrei entre um nervo e o outro, aqui funciona menos, mesmo para quem fuma tabaco, aqui funciona mais. Aqui é para um alcoólico. Reparem como a área vermelha é muito menor do que no normal. Ou seja, o cérebro de quem bebe funciona menos do que o cérebro de quem não bebe. Aqui é de um obeso. A área também funciona menos. O obeso tende, por exemplo, a dormir mais. Então, a compulsão à comida leva a pessoa a ter um cérebro que funcione menos. Aqui é um normal. Aqui é um usuário de cocaína. Praticamente a atividade maior, que é em vermelho, sumiu, aqui é no normal. Claro que são em regiões diferentes do cérebro, não são nas mesmas regiões. Reparem que quem usa droga ou quem come demais, o cérebro funciona menos do que quem não usa. Próximo, por favor. Bom, aqui é um cérebro normal, aqui é de um deprimido. Percebam que há menos função em vermelho, portanto, há menos função cerebral. Ou seja, não é mau caratismo, não é preguiça, não é falta de competência, não é desinteresse, é um mau funcionamento. Por que é doença? Ninguém quer ser dependente químico. A pessoa que vai beber ou quer fumar um baseado, fala, vamos fumar um baseado, vamos tomar um chopp para ser feliz. Ninguém fala, vamos beber ou vamos usar cocaína para sermos dependentes químicos. É igualzinho uma doença, ninguém tem pneumonia porque quer. Próximo, por favor. Existe uma informação popular que a dependência química ela é a doença dos 3 Cs, porque ela leva ou à clínica psiquiátrica, ou à cadeia, ou ao cemitério. Então, é uma doença chamada doença dos 3 Cs. Próximo, por favor. Uma característica do dependente químico e do jovem de uma maneira geral, que não é tão ruim, é a negação. Vocês querem ser melhores, então vocês negam perigos, vocês são mais arrojados, vocês querem ir mais para frente, vocês têm mais disposição. O dependente químico tem uma negação completa, ele diz que não tem problema, ele diz que não tem qualquer tipo de complicação, que ele pode usar, que para ele não faz mal nenhum. Então ele nega que possa ter algum problema. Juntando isso com a juventude, onde é bom ter uma capacidade de negação dos perigos, então na juventude é o momento em que pode se instalar a doença. Próxima, por favor. O dependente químico projeta, ele diz, o culpado
de tudo na minha vida é meu pai. Se não fosse meu pai, eu não usaria drogas. A culpada da minha infelicidade é minha mãe. Um outro diz assim: hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me lembram você. Quer dizer, ele perdeu um grande amor, ia para os bares porque ele sofria, e todo mundo diz, é normal, perdeu um grande amor, vai para o bar. Não, podia ir para cinema, podia ir para o teatro, podia ir passear, podia ir caminhar. Por que tem que ir para o bar? Não é? Então ele diz assim, eu bebo porque ela me deixou. Na verdade, se eu tomo a decisão de usar cocaína, eu vou pagar esse preço. Ninguém vai pagar esse preço. Então eu tenho que ver aonde é que eu estou errando na minha vida e não colocar a culpa em outro. Próximo. Racionalização. Racionalização é a capacidade da pessoa tem de dar 1000 desculpas. Então, diz, não, eu fumo maconha sim, porque maconha é natural. Ué, se maconha é natural, não faz mal, então coma pimenta pura. É natural, mas faz mal. Eu tenho o direito de usar. Tá claro, você tem o direito de usar, mas é bom você saber que vai destruindo as suas conexões cerebrais. Grandiosidade. O que é a grandiosidade? Grandiosidade é orgulho. O dependente químico ele se torna orgulhoso. Meta-se com a sua vida, isso é problema meu. Eu sei o que eu estou fazendo. Então o dependente químico nega que tem um problema, ele diz que outro é culpado, ele tem 1000 explicações para estar fazendo aquilo e finalmente ele é orgulhoso, casca grossa. De perto eu os vejo, e de perto, diariamente eu vejo muitos, centenas deles, eles choram e dizem que a vida deles é muito ruim. E quando eles conseguem parar, eles são muito felizes por manterem a abstinência. Diz assim, ganhei uma nova vida, minha vida é muito melhor. Próximo, por favor. Bom, a doença tem 3 fases. A primeira fase é a lua de mel, é onde a pessoa conhece a droga, se apaixona pela droga e é feliz com ela. É uma fase muito boa do uso. É por isso que muitos entram no uso, porque eles descobrem que é bom, que as pessoas que estão usando estão se divertindo. Porém, cerca de 20% da população, 20% da população vai ter aqueles defeitinhos no cérebro que eu falei. De 100, 20 que usarem maconha terão problemas gravíssimos. De 100 que bebem, cerca de 25 terão problemas gravíssimos. Então, a fase de lua de mel é substituída pela limiar da doença. É quando a gente já não consegue estudar direito, quando tem uma prova, fala, cara, não estou conseguindo estudar, eu não estou indo bem, alguma coisa em mim não está indo bem. Uma mulher à beira do precipício. Ainda está bela, equilibrada, olha só, mas está à beira do precipício. Então, nessa fase, geralmente, a pessoa nega que tem um problema, diz que o problema é outro, diz que o problema é a altura aqui, ó. Diz que o problema é que aqui não tem nada. Próximo, por favor. Fase 3 é o fundo de poço. O fundo de poço, vocês já viram vários na televisão, vocês passam pela Cracolândia, então vocês veem aquelas fotos do pessoal da Cracolândia, o pessoal que mata a avó na Ilha do Governador, o outro que assalta e leva um tiro, eles já estão na fase de fundo de poço. Próximo, por favor. Existe tratamento, existe recuperação. Bom, utiliza-se 12 passos, vocês não sabem o que é isso, ainda nem tem tanta necessidade, mas Narcóticos Anônimos tem todo o Rio de Janeiro, aqui perto tem uma, pertinho, tem uma sala, tem sala em todo o Rio de Janeiro,
e é gratuito para pessoas que precisem. Então, se você souber de alguém, só falar NA. Lá a pessoa é bem recebida, a única coisa que ela precisa é querer parar de usar. Não tem que dar nome, não tem que dar endereço, não tem que fazer inscrição. O único requisito para entrar no NA, Narcóticos Anônimos, é o desejo de não usar. Não precisa nem ser dependente. O tratamento sempre tem 3 objetivos: abstinência completa, porque uma vez dependente, dependente para sempre. Não tem cura por enquanto, tem recuperação. Reformulação dos hábitos, então mudar os hábitos, esses hábitos que vocês já têm de higiene, de cuidado pessoal, de alimentação, o dependente perde. Então você tem que ajudá-lo a se reformular. E agregação, porque existe um ditado que fala o seguinte: só eu posso parar, mas não posso sozinho. Eu preciso da ajuda de outros para parar. Então, eles vão para os grupos, tá? Isso aqui é um lugar até alegre, bem alegre, pessoal em recuperação, muito feliz, alegre. E tem então, abstinência, reformulação e agregação. Então, vejam só, abstinência a maioria de vocês está, a grande maioria. Reformulação não precisa, porque vocês já têm um estilo de vida saudável. E agregação também não, porque vocês serão amigos para toda a eternidade. A experiência de passar pelo colégio militar cria grandes amizades. Vocês sabem o que estão passando, só vocês. A dureza, a luta, o esforço. Vocês são o futuro honesto do nosso país. Muito obrigado. Bom dia. Eu queria saber qual é a diferença do vício causado pelo álcool e, por exemplo, a cocaína. A cocaína, ela tem um efeito muito grande, muito rápido e muito veloz no estabelecimento da dependência química, porque ela é uma droga fortemente estimulante. Ela estimula, tá certo? Então, ela é um estimulante do sistema nervoso central. O álcool, ele é um inibidor do sistema nervoso central. São drogas que agem diferentemente. Uma faz a pessoa ficar mais ativa, a outra faz a pessoa ficar mais lenta. Ambas são perigosíssimas, sendo que, sob o ponto de vista de saúde, saúde da população, o álcool traz muito mais prejuízo porque é muito mais usada. E, inclusive, crianças e adolescentes usam álcool, cocaína menos. Porém, como a droga, como o álcool é inibidor, demora cerca de 10 anos para uma pessoa ter a doença característica. A cocaína pode ser em poucos dias. Bom dia. Pergunta também que eu queria fazer é que meu pai ele sempre me fala isso, que o vício, por exemplo, da maconha se compara com o vício, por exemplo, do computador, que é uma coisa que os jovens vêm sofrendo durante esse nosso processo. Enfim, isso é real ou são vícios totalmente diferentes? Tipo, o efeito é o mesmo? São comportamentos compulsivos. A pessoa tem compulsão. Às vezes até tem compulsão a estudar. Estuda muito mais do que precisa e isso traz até um prejuízo. Porque a pessoa tem que estudar, mas também tem que se divertir, tem que ter lazer, tem que descansar. Então, quando a pessoa faz muito uma coisa, geralmente faz mal. O jogador de futebol, por exemplo, você conheceu o Rogério Ceni, goleiro? Ele se notabilizou por bater faltas. Rogério Ceni só podia treinar 30 faltas por treino. Ele não podia bater 50. O treinador dele, o goleiro Rojas, explicou que se ele treinasse mais de 30 vezes bater falta por dia, ia faltar músculo para bater o tiro de meta. Era um exercício muito específico, podia machucar
músculo chamado adutor. Então, fazer demais, mesmo quando você é muito bom, não é saudável. Geralmente, se você olhar, quem faz muito uma coisa, não é saudável. Claro que existem os gênios, aí são os gênios, não somos nós.